Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nas quentes do dia. O Cruzeiro iniciando a semana importantíssima, semana de estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos para sábado, a preparação que começou na Toca da Raposa 2. Jovem, destaque aí na base do Cruzeiro, próximo de ser emprestado para jogar profissionalmente. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Vamos lá, porque o Cruzeiro iniciou hoje a preparação para o duelo diante do Mirassol, sábado, 6h30, Mineirão, que deve receber um bom público. Já não tem amarelo superior, amarelo inferior, laranja inferior. Por enquanto não foram abertos laranja superior e roxo superior. Para abrir o laranja superior, tem que dar uma melhorada na venda do vermelho superior. Ainda tem muito ingresso. Então, a expectativa aí é de público acima dos 40 mil, né? Eu acho que dá para chegar em 50 mil, hein, galera? Estreia em casa, depois o Cruzeiro só vai jogar na segunda quinzena de abril, porque no dia 9 é a punição da Comebol, portões fechados diante do Mushuc Runa. Então, bora lá, porque sábado tem que começar bem diante do Mirassol. É time que está acostumado a jogar contra os grandes no futebol paulista e com certeza vai ser um adversário que vai trazer complicação para o Cruzeiro. Então, importante aí ter o apoio da Nação Azul para quem sabe começar bem a Série A do Campeonato Brasileiro, até porque depois o Cruzeiro sai para enfrentar o União Santa Fé, lá em Santa Fé, na Argentina. E em termos de Campeonato Brasileiro, já no outro domingo tem o Internacional fora. Aí tem a partida com o Mushuc Runa no Mineirão. E outro jogo fora que é contra o São Paulo. Pra gente estar ali em cima, na Série A, na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, o torcedor terá um papel fundamental. Então bora comprar ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br e colocar um grande público no sábado no Gigante da Pampulha. A preparação do Cruzeiro começou hoje na Toca da Raposa 2, programação toda divulgada. Treinou hoje pela manhã, todos os dias pela manhã. Terça, quarta, quinta e sexta. Sábado é o jogo. Domingo tem treino pela manhã e depois viaja o Cruzeiro para a Argentina, aí voo fretado, né? Vai para Santa Fé, onde enfrenta o União Santa Fé na terça-feira. Segunda-feira treina já na cidade, fecha a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. Começou a maratona, meus amigos, é a última semana, Leonardo Jardim querendo aproveitar da melhor forma possível. Hoje Bolassi ainda fez trabalho interno, jogador com a expectativa de voltar em breve aos treinos com bola, mas isso ainda não aconteceu na Toca da Raposa 2. Antes de uma informação importante, tem jogador da base sendo emprestado. Sobre o jogador de saída, é o Guimeira. O staff do jogador procurou algumas opções no mercado. O staff entende que ele precisa de uma rodagem, uma bagagem, atuar em um clube profissional. O Guimeira, todo mundo sabe, na última copinha teve aquele ato de indisciplina, então isso, de certa forma, deu uma atrasada no processo do atleta, não vai ser aproveitado no profissional. Tem outros jogadores, inclusive na base, no entendimento do Cruzeiro à frente. Então, o Cruzeiro tinha planos aí para ele fazer essa temporada mais uma vez no Sub-20. O staff do atleta resolveu procurar algumas opções. Como ele não foi relacionado para nenhum jogo do Campeonato Estadual, a janela atual para transferência para clube da Série A, B e C, ela limita neste quesito. Somente atletas que atuaram em campeonato estadual, eles podem se transferir até 11 de abril. Sobrou uma opção na Série D. E o staff encontrou a Aparecidense, que é comandada pelo técnico Lúcio Flávio, aquele mesmo, jogou no Paraná Clube, Botafogo. Ele é o técnico da Aparecidense, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O staff achou legal a condição e o Cruzeiro aceitou um empréstimo sem opção de compra para ele disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Negociação bem encaminhada, deve ser concretizada nos próximos dias.
Rubem Júnior tá na área, tem notícias do Cruzeiro, teve amistoso e agora é projetar o time pro fim de semana, pra estreia no Brasileiro. Boa noite, Rubem. Boa noite, Cirilo. Um abraço pra você também, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia. Alô, Nação Azul, confirmando pra você, 6h33. Agora chegou o grande momento, né? O momento que todo mundo já estava aguardando, quase 40 dias sem entrar em ação em uma partida oficial. O Cruzeiro eliminado, né? E de forma decepcionante com tudo que foi projetado para esse início de temporada e a intertemporada necessária para o técnico Leonardo Jardim. E atenção, Nação Azul, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Por isso, não perca tempo. Acesse sócio5estrelas.com.br. Jogadores retornaram ontem de Bragança, ganharam o domingo de descanso, agora com a bateria recarregada, já a reapresentação que aconteceu no período da manhã na Toca da Raposa. O Cruzeiro que tem agora a reta final de preparação para o sábado contra o Mirassol. Estamos com uma expectativa de casa bem lotada. Quem sabe mais de 40 mil, 50 mil torcedores para o sábado no Gigante da Pampulha. O torcedor já ansioso para ver a bola rolar, lembrando que teve, né, o seu último amistoso contra a equipe do Bragantino, mas anteriormente também teve contra o Botafogo, teve contra o Pouso Alegre, teve contra a equipe do Boston City e também contra a equipe do Sub-20. E o técnico Leonardo Jardim projetando esse Cruzeiro, convivendo também com algumas baixas do elenco. A gente cita o próprio Bolassi, que ficou de fora por conta da inflamação no joelho direito, um cara que vinha sendo fundamental nas atividades na Toca da Raposa. Também o próprio Matheus Pereira, que não participou efetivamente do jogo treino, sequer do amistoso, por conta do nascimento do seu filho, está acompanhando, né, todos os passos desse processo especial da sua vida, também da sua esposa. Mas por outro lado, alguns jogadores retornaram, o próprio também Lautaro ficando à disposição, entrou no segundo tempo contra a equipe do Bragantino. Agora tem, Cirilo, uma semana onde você destacava na manchete aqui na turma do bate-bola com uma dúvida no meio-campo. E qual dúvida seria essa do técnico português? Porque ele disse na entrevista coletiva, e vocês vão debater no debate dos comentaristas que chega daqui a pouco aqui na Itatiaia, até porque se o Leonardo Jardim seguir a linha que ele adota até quando chegou na equipe do Cruzeiro, né, naquela reta final de primeira fase do Campeonato Estadual e acabou tendo a derrota para o Democrata Pantera em Sete Lagoas, e depois ele tinha a oportunidade de escalar um time principal contra o América e acabou deixando o Matheus Pereira de fora, porque o Matheus não participou, né, das atividades por conta daquela negociação que estava em andamento. E olha só, o Cruzeiro tem essa dúvida no meio. O Matheus segue acompanhando o nascimento do seu filho, se acontece essa semana, se ele vai poder participar das atividades, porque o time que esteve em campo contra o Botafogo, que esteve em campo também contra a equipe do Bragantino, não teve Matheus Pereira. Por isso, a grande chance da manutenção que entrou em ação contra a equipe de Bragança Paulista, com o Wanderson no setor. Se volta Matheus Pereira, na vaga de quem? Pode ser na vaga do Wanderson. Aí muda também o esquema tático completamente da equipe do Cruzeiro, que teve algumas novidades contra o Bragantino, né? O Vidalba atuando ali na esquerda, o Wallace aparecendo no meio campo, algumas interrogações se o Romero está melhor fisicamente no momento, né, para valer 3 pontos e retomar a sua condição de titular. É esse Cruzeiro que colocou o pontapé inicial à sua preparação pela manhã na Toca. Esteve com Pedro Lourenço, chefe, hoje no Rio de Janeiro, na sede da CBF, para acompanhar
a votação, a eleição para presidente da CBF. E o Pedro, na saída da votação, brincou, Cirilo, dizendo que, né, naquele bate-papo com o Gabigol, a gente sabe que o Pedro leva uma amizade com todos do elenco do Cruzeiro. O Gabigol prometeu 20 gols para o Pedro no Campeonato Brasileiro. Agora vamos aguardar e torcer para que isso aconteça na prática, mas a preparação começou e o torcedor também já correndo atrás do seu ingresso nas bilheterias online, ingresso.cruzeiro.com.br, JVC. Do Cruzeiro jogou no fim de semana, amistoso, você gostou do que viu ou tem ressalvas importantes, Edu? Gostei com ressalvas importantes. Diga quais são e elas. negativas. Eu gostei do amistoso pela forma com a qual os atletas se encararam, né? Tanto do Cruzeiro quanto do Bragantino. Jogo pegado, intenso, dividida, enfim, principalmente o primeiro tempo, né? Então, no segundo tempo, aquelas mudanças, aquelas inúmeras mudanças, né? O Bragantino colocou até o terceiro goleiro, rodou todo mundo que estava inscrito para o jogo, e o Cruzeiro, a maioria absoluta, aí o jogo perde um pouquinho da qualidade, da organização, mas o primeiro tempo, até ali os 15, 20 minutos da segunda etapa, eu gostei. Para mim, o ponto principal positivo do Cruzeiro na partida foi a dupla de ataque e o goleiro, os dois extremos, né? Caio Jorge e Gabigol funcionaram muito bem e o Cássio voltou a fazer um grande jogo com ótimas defesas, o melhor em campo na partida. Ponto negativo do Cruzeiro, do meio para trás. Sistema defensivo, acho que muito prejudicado pela escalação do meio para frente também, né? O Cruzeiro ficou muito exposto, o lado direito não funcionou e esse desenho tático prejudicou para mim o principal jogador do time nos últimos meses, o Matheus Henrique, muito preso ao campo defensivo. Chegou muito pouco da intermediária ofensiva para a área do Bragantino, algo que o Matheus sabe fazer como poucos, a área, né? Ele ficou muito preso na defesa, não jogou bem e chamou a atenção o peso das críticas ao Wallace, que eu entendo o torcedor pelo combo, né? Pelo geral, que ele ainda não mostrou, mas o Wallace, eu não acho que ele tenha feito um jogo tão ruim como muita gente tem dito, e ele não foi pior que o Matheus Henrique, não foi pior que o Fabrício Bruno, não foi pior que o William defendendo. Enfim, mas acho que o amistoso em si foi positivo porque estava precisando, né, Cirilo? O Cruzeiro precisava jogar, precisava de um jogo. Para o Jardim, eu tenho certeza que foi fundamental. E agora é tentar fazer ajustes, porque não tem muito tempo também até a estreia contra o Mirassol. Ale Oliveira, estivemos juntos no fim de semana, você comentou o amistoso, pontos positivos e pontos negativos desse teste, o primeiro que vimos, né, do Cruzeiro, do Leonardo Jardim após a intertemporada. Um abraço, boa noite, Ale. Um abraço, viu, Cirilo? Boa noite a você e a todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Eu tô mais ou menos nessa linha aí do Edu e acho que tem mais pontos positivos. O Cássio até falou, né, não é porque a gente tá treinando que a gente vai atropelar todo mundo. E outra, hein? De amistoso mesmo, de verdade, foi o segundo, né? Porque jogou contra o Botafogo e agora contra o Bragantino, que são, no nível de enfrentamento, é a realidade que o Cruzeiro vai enfrentar daqui pra frente, exceto aí uma exceção na Copa do Brasil, algum jogo mais fácil ali na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro é isso aí. Então, acho que ainda é cedo para você tirar conclusões. Eu acho que ele ainda vai... E o amistoso é muito para isso, né? Vai tirar algumas lições, vai fazer as suas avaliações, vai fazer os seus ajustes, pensando inclusive na estreia contra o Mirassol e também mais adiante, né? Pode ser que o jogo oficial, o primeiro jogo valendo, mostre outras coisas pro Léo Jardim, mas gostei da intensidade do time, eu gostei da melhora individual de alguns jogadores. O Edu falou do Cássio, que foi bem e não tava vindo numa boa sequência. O Gabigol já se mexeu bastante, já foi mais efetivo. O Caio Jorge como titular também me agrada. Agora, é um cobertor curto, né? Porque você arruma uma coisa e depois pode desarrumar outra e ele vai tentando fazer os ajustes. Ainda tem o Matheus Pereira para entrar, se é que isso vai acontecer. Então, acho que tem muita coisa pra gente conversar, discutir e tem coisas para melhorar, mas eu vejo como positiva a apresentação do Cruzeiro. Alexandre Simões também está conosco e o Matheus Pereira não participou dos dois, digamos assim, desafios mais pesados, né? Contra o Botafogo no Rio de Janeiro, contra o Bragantino em Bragança Paulista. Rubem Júnior está trazendo a possibilidade de que, inclusive,
ele não comece entre os titulares, pensando no jogo oficial do fim de semana contra o Mirassol. Como você percebe essa situação? O que seria o ideal para o momento? Alexandre Simões, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, Ale, Edu, quem acompanha a gente. Olha, eu acho que assim, o Matheus Pereira tem algumas particularidades e que precisam ser respeitadas, né? É um jogador que esse ano não está apresentando o nível, por exemplo, que apresentou no ano passado, no mesmo período, né? A gente não pode esquecer que o Matheus Pereira no Campeonato Mineiro, ele foi o cara do Cruzeiro e no turno do Brasileirão, ele terminou apontado como o craque da competição, né? Depois que a coisa desandou. Então, realmente, assim, a gente percebe que o Jardim sabe disso, o Cruzeiro sabe disso e eles estão trabalhando, preservando essa particularidade do Matheus Pereira. Mas o que mais me preocupou nesse jogo do Bragantino, ô Cirilo, não foi nem a ausência do Matheus Pereira. Foi a presença do Matheus Henrique, esse sim o melhor jogador do Cruzeiro, na temporada até agora, e que teve uma atuação muito apagada. Muito abaixo do que ele vinha apresentando, tá? E talvez possa ser reflexo das funções que ele tem, mas o Matheus Henrique é um cara de muita movimentação, de muita habilidade, de muita qualidade, e eu acho que ele ficou muito preso, sabe? Ele apareceu pouco na frente, ele é um cara que chuta bem a gol, ele é um cara que dá assistência, ele é praticamente um meia. E eu acho que esse é o grande desafio realmente do Jardim. Eu acho que contar com o Pereira não vai, mas contar com o Henrique é meio que uma obrigação de qualquer treinador do Cruzeiro, porque ele é o melhor jogador do time. E eu acho que ele foi muito apagado nessa partida contra o Bragantino. Não sei como foi no jogo contra o Botafogo, porque a gente não viu. Mas contra o Bragantino eu não gostei da atuação dele. No pique, Ale Oliveira, o time que jogou no fim de semana é o time que tem que jogar no próximo fim de semana? Eu não posso te afirmar isso, porque eu não sei como é que tem sido os treinamentos, né? O Matheus Pereira, o melhor Matheus Pereira que a gente viu, principalmente no primeiro semestre aí que o Simões falou do ano passado, ele tem que se jogar nesse time. Agora, eu não sei pro Jardim o quanto é importante as experiências que ele teve contra o Botafogo e o Bragantino. Ó, eu não vi o Matheus Pereira jogar esses dois jogos, não vi o encaixe dele com o time, então pra mim ele não pode jogar contra o Mirassol. Eu não sei qual que é. Não sei se o Matheus Pereira nos treinos tá arrebentando. Então, é difícil a gente falar. Mas se o Matheus Pereira estiver bem, como a gente sabe que ele pode jogar, a gente tem que achar um encaixe para ele no time. O caso do Cruzeiro é com o Gabigol. Tá marcando gol. E nem é de pênalti. Não foi de pênalti. Não foi de pênalti. Galera ri porque o Cornete. Tá esperando pra ver. Tá esperando eu falar isso, né? Lian marcou mais gol do que o Gabigol. Tá falando o Cornete mesmo. Tá aí o lance, o Gão e bancada. O jogo treino, né, com o Bragantino. Já a gente vai mostrar os melhores momentos. Bola na área e ele de primeira, o Gão. Que maravilha, hein? E dá destaque aqui pro William, que faz um lançamento de perna esquerda, né? No início da jogada ali. Houve aquela preocupação de ter 4 jogadores muito ofensivos e perguntar assim, quem vai marcar nessa situação? E daqui a pouco, no compacto, eu falo mais a respeito disso, dessa movimentação do Cruzeiro, aonde eu vejo qualidades, onde eu vejo algumas limitações e aonde eu vejo que o Cruzeiro pode, de repente, melhorar também, Leopoldo. Mas esse gol aí não valeu, não. No Cleiton, gente. Cleiton é o maior piruzeiro que tem. Esse ainda não valeu, não. Piruzeiro, é isso? Demais da conta. É, Fael? Eu não passo um jogo sem fazer uma bobagem. Ô, louco. Olha, ele foi negociado por um alto valor, mas assim, se você perguntar saudades, Fael, deixa ele lá no Bragantino, ele tá sendo feliz lá. Mas eu acho que tem que ser levado em consideração a plasticidade, né? E toda. Como se terminou, como começou e como terminou a jogada. Aí é de se levar em destaque, sem dúvida nenhuma, porque a movimentação do ataque, a visão de jogo, o passe. Sim. A gente está preparando uma reportagem, Pedro Melo vai mostrar amanhã pra gente, sobre os gols do Gabigol nessa fase de amistosos e tudo mais. E ele tá com uma cabeleira nova. Gostou, Toredinho? É Rejuvenesce que teve ali? Ah, Leopoldo, ali eu não sei não, viu? O que? Eu vou ser sincero que eu não vi diferença nenhuma. Eu acho que é a mesma tiara e o mesmo cabelo de sempre. A figura é a mesma, Leopoldo. Nada de diferente. Tá certo aí, então. Gol do Gabigol para a torcida celeste Amari. Tá aí, Hugão, foi uma boa movimentação. Você já está vendo alguma mudança tática do Leonardo Jardim? Ô, Léo, vejo sim, mas eu acho que o tempo que a gente teve com aquele pensamento de voltar a bola para trás, ficar com aquela posse de bola inútil,
vai dar trabalho pro Leonardo Jardim. Aí o gol de pênalti, né, do Bragantino. Teve um pênalti também pro Cruzeiro não marcado, né? Nessa condição realmente não tem VAR, é um jogo amistoso, não iam gastar dinheiro com isso, onde o Cruzeiro poderia ter saído com um outro placar. Mas eu achei assim, o lado direito do Cruzeiro me preocupou um pouco. Eu achei o William muito efetivo na saída de bola, mas acho que o lado direito na marcação pecou e, inacreditavelmente, eu achei que o Matheus Henrique ficou um pouco perdido nesse sistema 4-4-2. Mas inacreditavelmente. E aí o lance do William, em que ele dá o passe, aquilo que eu falei, mais efetivo no setor ofensivo, dá um passe de perna esquerda, sendo ele lateral direito, encontra ali o atacante chegando, que olha para dentro da área, e aí é o que eu falei no primeiro bloco, sobre a plasticidade do gol e sobre a movimentação do time para que a bola chegasse até o Gabriel Barbosa, que fez uma boa partida. E acho um bom teste, principalmente porque o Seabra tem esse pensamento de jogo coletivo, jogo ofensivo, jogo agressivo, e ele conseguiu implementar isso muito bem no Bragantino. Então foi um desafio bom para o Cruzeiro, porque é um time que não se apavora, é um time que não se apaga na partida, especificando o time do Bragantino, que veio para cima, e é o tipo de amistoso que eu gosto de assistir, porque o Cruzeiro ele mostrou muita movimentação no sistema ofensivo. Algo que se corrigia muito nesse pensamento. Foi aquilo que eu falei, perdemos muito tempo com essa posse de bola inútil. Chega a bola no lateral, volta a bola para o zagueiro, que passa para o volante, que não busca profundidade, não tenta encontrar os meias, não tenta encontrar os pontas, e a bola o tempo todo voltando, o que fazia com que as equipes apertassem mais o Cruzeiro no campo defensivo. E agora eu percebo que nós temos um Cruzeiro com outro pensamento. Mas foi o que o Leonardo Jardim falou, inclusive, na entrevista coletiva. Há que se mudar também de pensamento do jogador para que a gente possa ter um Cruzeiro do jeito que ele pensa. Um Cruzeiro mais agressivo no jogo ofensivo, e por isso ele opta por 4 jogadores. Então é isso, rapaziada. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante para a gente estar trazendo esses cortes de notícias aqui do nosso Cruzeiro todos os dias para vocês, pessoal. Rapaziada, não vou me estender muito aqui no nosso vídeo. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!